Bem-vindo Abençoadamente, obrigado por ouvir este episódio e ia-te pedir um favor para o podcast crescer, para tu avaliares no Spotify e seguires na plataforma. Obrigado. Bom dia, bem-vindos a Abençoadamente. Eu sou Miguel Campos, treinador mental, coach de alta performance, maratonista, e hoje tenho o prazer de ter aqui Ricardo Fusco. Ele é engenheiro de software, maratonista e vai-nos falar da jornada dele aqui no desporto e aqui na vida. Bem-vindo, Ricardo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Queres falar um bocadinho como é que aqui nós nos conhecemos, não é? Se calhar aqui foi o contexto do Ricardo, conhecemos aqui por um amigo comum, e ele estava aqui nesta jornada de transformação e de desporto e de autodesenvolvimento. Ainda estava bem no início, tinha começado no ginásio há pouco tempo e tinha começado ainda a correr, ainda estava a dar os primeiros passos no atletismo, e entretanto conheci-te através do Érico, nosso amigo em comum, e depois pronto, começámos também a correr juntos de vez em quando nos domingos, que foi também uma ajuda bastante grande no meu percurso, e foi basicamente assim que nos conhecemos, um pouco no início deste percurso. E foi há quantos anos? Estava-me aqui a tentar lembrar. Há quantos anos? Já foi há alguns? Diria há uns 3 anos para aí, se calhar 3, 4 anos. E, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro num desses treinos, tu-me aqui contares, não é? É que tu, nesta jornada de poucos anos, ou no último ano que tinhas vivido, parecia que aquele ano que tinha vivido equivalia mais que os últimos 15 que tu, não é? A nível de coisas que tinhas feito e descoberto sobre ti. Praticamente, sim, desde que comecei esta jornada de melhorar a alimentação, de começar a fazer exercício físico, começar no ginásio, começar a fazer caminhada, porque isto não começou logo direto na corrida, não comecei logo a fazer provas, comecei a pouco e pouco a caminhar, ir ao ginásio, começar a tentar melhorar a alimentação. Foi um percurso muito atribulado, mas valeu a pena. Aprendi bastante pelo caminho, aprendi coisas que não iria aprender se estivesse parado no mesmo sítio. Conheci pessoas também extraordinárias que me ajudaram no percurso e que ainda hoje em dia mantenho essas amizades, tem sido quase como viver uma vida inteira em 2, 3 anos. Tem sido bastante positivo. E era um mundo que tu desconhecias por completamente, porque eu nunca fui muito de fazer exercício, tanto desde o secundário. No secundário ainda fazia algum exercício porque tinha aulas de educação física, como todas as outras crianças, mas nunca gostei muito de mexer, de jogar futebol, de correr, como as outras pessoas, e então isso ao longo dos anos foi-se degradando. Depois comecei na universidade e, como sabes, a universidade envolve outras práticas menos boas para o corpo. Comer muito, beber álcool, e depois sabes, como engenheiro informático, passo muito tempo ao computador. Aliás, eu já passava muito tempo ao computador sem ser em contexto de estudo e de trabalho. Mais o estudo, mais o trabalho, sempre sentado. Isto levou uma vida de sedentarismo muito prolongada, que levou a um extremo em que estava mesmo, depois de terminar o curso e vir viver para o Porto, cheguei a um ponto em que
já pesava quase 100 quilos, um caso já de obesidade mais extremo. Chegou um ponto em que tem que mudar alguma coisa, porque isto não é vida, não conseguia aproveitar a vida da mesma forma, não conseguia fazer uma viagem e aproveitar a viagem, andar daqui até um sítio e ver coisas, escadas, não é? Sim, subir escadas, montanhas, não é? Sim, tipo, tu usar gato-noso. Não, esquece, não havia sequer tentativa de subir uma escadaria, de ver uma montanha, nem me passava pela cabeça, porque eu andava daqui até ali ao supermercado 200 metros e quase que morria. E tu tens aí esse momento que tu me disseste em off, não é? Que tu, um certo dia, não é? Tomaste consciência disto, que moravas perto, não é? Do supermercado, da mercearia, não é? Sim. Sentiste um cansaço extremo. Com que idade? Mas eu tinha basicamente quase 30 anos, tinha 27, 28, por aí. O que é bastante estúpido. Um jovem de 27 anos estar nesse estado, não pode ser. E tu, por exemplo, achas que a tua profissão, nós conhecemos, não é? Muito parte dos nossos amigos são da informática, engenheiros informáticos. Sim. E às vezes há este mito, não é? Que são tipo, não é? Desculpa a expressão, não é? Mais nerds, mais de jogar computador e tal. Só que depois há uma série de. Estás tanto tempo ao computador, isso é uma coisa tão mental. Há um custo, é muito bem pago, mas a nível de saúde e do resto há um preço um bocado alto a pagar. Há, principalmente se a própria pessoa não tiver consciência disso e não tentar fazer coisas fora do trabalho para tentar contrariar os pontos negativos desta profissão. Porque a nível mental pode ser complicado por vezes, e a nível físico também, porque a pessoa passa muito tempo sentada, leva a outros problemas, e tem que se ter, se calhar, ainda mais cuidados do que uma pessoa que tem um emprego em que está ativa, em que se mexe, em que está de pé, em que vai daqui até ali e mexe em coisas e transporta coisas. É muito mais agravante. E eu lembro, por exemplo, na pandemia, foi daquela altura de quando começou aqui o remote a tomar outra proporção completamente diferente. Sim. Só que eu já ouvi psicólogos e eu mesmo penso, tu chegas a um certo ponto que quando tu trabalhas em casa, não é? Em casa ou no quarto ou no que for, tu tens dificuldade em parar. Por exemplo, porque tens esta separação de sair da casa, de ir para o ginásio, tomar um café, beber uma cerveja, ou o que for, e vais desligando porque tens aqui rituais e passos. Quando passa a ser em tua casa, tu tens de ser muito mais disciplinado, senão tu tens dificuldade em dividir, porque estás sempre a pensar no trabalho ou a receber mensagens. Aqui as barreiras desaparecem. Sim. O meu primeiro emprego já foi remote, muito antes de começar a altura da pandemia. E é preciso alguma... como é que é de explicar? Uma forma mental de tentar gerir o trabalho, essas linhas que separam o trabalho da vida pessoal, porque construir limites, não é? Quem não está habituado, esses limites desaparecem, não é? Aliás, nunca existem. A própria pessoa tem que aprender a construir esses limites. Porque está-te sempre aqui em mensagens, não é? Sim. Coisas a correr 24 horas, sim, não é? E por exemplo... tens uma distração qualquer, vives com outras pessoas, por exemplo, tu imagina, tens uma namorada ou uma esposa e que tens filhos, ou vives com outras pessoas na casa, vives num apartamento partilhado, tens distrações, tens que limpar a casa, tens que fazer isto, aquilo e o outro, e é muito fácil perderes-te no meio disto tudo. Sim. Enquanto trabalhas, ou do género, imagina, vou acordar um bocado mais tarde e depois vou fazer as coisas da casa, os leads da casa e tal, e depois faço mais trabalho mais tarde.
depois mais tarde estás a trabalhar, mal dás por ti, é meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, estás ainda a trabalhar e começas a entrar num ciclo vicioso. E às vezes eu já tive alturas em que começava a trabalhar se calhar às 8 da manhã e perdia-me tanto naquilo que estava a fazer que dava por mim, eram 2 da tarde, ainda não tinha tomado pequeno almoço, ainda não tinha almoçado, ou por exemplo estar a trabalhar até às 8, 9 da noite a resolver coisas que se calhar não eram assim tão graves ou prioritárias, mas na minha cabeça eram, porque nós muitas vezes nesta profissão o negócio para o qual trabalhamos às vezes não exerce assim tanta pressão sobre nós, mas nós implicitamente exercemos essa pressão mental sobre nós próprios, e isso leva a esta diluição dessas linhas que separam as duas coisas. E tu estavas a falar e veio-me à cabeça aqui a questão de procrastinares, porque enquanto não tiver esta mesa limpa ou não regar plante, por depois tudo o resto, e depois quando tu começas a mexer no teu ritmo biológico, que começas aí a destruir-te completamente. Passas a deixar de ter rotinas, ou seja... Andar ao contrário de toda a gente. Almoças às 4 da tarde ou tomas o pequeno almoço à 1 da tarde. E, por exemplo, as pessoas que querem ter contigo, como o teu trabalho é ali, têm que ir ter a tua casa e tu acabas por... mexer ali com tudo. Sim. Até uma pessoa se habituar a estabelecer essas linhas é complicado, mas depois de se aprender a estabelecer essas linhas, o trabalhar remote é das melhores coisas que pode haver, porque permite-te gerir o teu trabalho de uma outra forma, ou seja, não tens que perder aquele tempo no trânsito, não tens que perder aquele tempo a vestir-te para sair para a rua, não tens que... vais de transportes públicos, há uns atrasos, níveis de stress elevadíssimos sempre, enquanto se tu estiveres a trabalhar em casa consegues gerir tudo isso de outra forma, não perdes esse tempo, ganhas tempo para aplicar em outras coisas também importantes na tua vida. Sim, isso é das grandes, não é? Porque eu tenho colegas e amigos e até pessoal que trabalha, está a viajar, não é? Sim. Por exemplo, já tive alturas que fui viajar e levei o portátil e acabei por não tirar férias, trabalhei de forma remota. Pronto, é muito fácil, posso ir para a praia, levo o portátil, desde que tenha internet e tenho onde carregar o portátil se ficar sem bateria. E tu, de onde é que vem este interesse pela informática e aqui o desenvolvimento de softwares? Bom, isto basicamente começou no secundário, tal como a maior parte dos adolescentes nessa altura nunca sabem bem o que é que querem da vida, o que é que querem fazer, isto começou porque eu sempre fui muito interessado em computadores. A minha mãe também comprou-me o meu primeiro computador muito cedo, não no sentido de sempre pensei em programar, isso nunca aconteceu. Sempre fui mais de jogar jogos ao computador e tal, mas nunca tive assim ambições de quero ser um programador, um engenheiro de software, não. Isso foi-se construindo à medida que fui fazendo o curso na universidade, porque na altura eu tive a tirar Ciências e Tecnologias no secundário, e na altura o percurso mais óbvio para mim era seguir a Engenharia Informática, porque pronto, toda a gente diz que é um curso que tem muita saída, e é um curso que dá dinheiro e tal, etc. Pronto, essa conversa do costume. E acabei por ir para o curso sem saber muito bem o que é que queria, mas depois acabei por também me descobrir que era aquilo que gostava de fazer também, e foi um bocado por aí, e foi-se construindo este gosto pela programação. E tu foste fazendo este caminho, não é? No Alentejo, em Évora, e depois vieste para aqui, para o Porto. Eu estudei em Évora, tive 5, 6 anos em Évora. Tirei a licenciatura, depois
como não acabei a licenciatura em 3 anos, precisei de mais um ano para fazer a licenciatura, só que como tinha poucas cadeiras de licenciatura, inscrevi-me nas de mestrado logo para encher o ano, porque senão andava só ali a brincar. E acabei por depois acabar as cadeiras do mestrado. Não fiz a tese de mestrado, foi a única coisa que me faltou, mas depois, entretanto, também comecei a trabalhar, porque eu sempre tentei ser muito proativo fora dos estudos. Participei num concurso de programação da Google, Google Summer of Code, na altura. Foi dos primeiros projetos que trabalhei assim proativamente com outras pessoas, como se fosse uma equipa, em contexto profissional, e acabei por ganhar também algum dinheiro nesse concurso, e abri-me também portas para o meu primeiro emprego. Foi um bocado por aí o ponto de entrada, e depois comecei a trabalhar remotamente. Évora acabou por se tornar uma cidade, pronto, pequena para mim, era sempre mais do mesmo. Começou-me a fartar um bocado de estar ali, e pá, senti a necessidade de uma mudança para algo diferente, precisava de fazer coisas novas, e procurei emprego fora de Évora, mais especificamente no Porto, porque sempre gostei muito mais do Porto do que de Lisboa. Já tinha visitado tanto Lisboa como o Porto umas vezes, e depois acabei por encontrar emprego e mudei-me para o Porto. Esse emprego depois já foi presencial. Foi lá que conheci depois o Eric, o nosso amigo em comum, e pronto, e depois a partir daí tenho estado cá no Porto desde então. E tu, por exemplo, esta parte que te puxa, que tu tinhas interesse dos jogos, não é? Começaste cedo, tu agora que és engenheiro informático e entendes porque é que aquilo motiva tanto o interesse dos jovens e que os cativa tanto depois aqui para esta parte de serem mais sedentários. Agora já consegues entender mais, não é? Sim, sem dúvida. É uma coisa... Porque puxa muito pelas camadas jovens, tipo, esta sensação de viver tipo, no mundo da fantasia, de escapar à realidade, porque muitas vezes a realidade não é o que se quer, não é boa também, e é uma forma de escape. E tu que tiveste, por exemplo, porque eu estou-te a perguntar isto porque tu és engenheiro informático, já tiveste do outro lado que tiveste muito tempo agarrado ao computador, não é? Sim. Agora levas uma vida, se calhar até jogas, pá, eu não sei, não é? O global por acaso já há muito tempo que não mas jogo, a vida que tu levas agora é uma vida mais... Eu não quero dizer que é melhor ou pior, mas tu agora, para atingir os objetivos que tens feito, não é? Passaste de uma ponta... Sim, completamente oposta. E aqui fala-se muito, não é, daquela dopamina rápida das redes sociais, dos jogos, das aplicações, e o desporto é o oposto. Há uma resistência inicial que depois tens o benefício após. É o que se chama delayed gratification. Só tens a recompensa depois de trabalhares para essa recompensa. E isto aqui era o oposto. Tinhas a recompensa e pronto, praticamente não tinhas trabalho, tinhas a recompensa e pronto. E depois só querias mais e mais e mais. E aqui é diferente, tens de trabalhar para ter essa recompensa no fim. E em muitos aspectos, como tu disseste, pode ou não ser melhor a minha vida, mas para mim neste momento é muito, muito melhor do que era, apesar de custar às vezes, porque custa trabalhar para um certo objetivo e requer sempre alguma opção, ao contrário do que as pessoas pensam, tem que se ter equilíbrio e tal. Em certos aspectos sim, tem que se ter equilíbrio, mas também tem que ter algum nível de obsessão para tentar atingir esses objetivos. Porque para quem não sabe, não é? O Fusco em meia dúzia de anos, não é? Passou aqui dos quase 100 quilos,
para correr uma maratona, para correr para já uma maratona, sim, não é? E depois fazer duas provas, não é? Subelite, não é? Abaixo das 3 horas, que demora, por exemplo, para mim, eu demorei, eu acho que demorei 20 maratonas, tipo, overall mesmo, para chegar lá, e tu em meia dúzia de anos, mas isto requer um preço mesmo a nível de sacrifícios e social, não é? Que muitas vezes não se fala. Sim. E dedicação. Muita dedicação, muito esforço, muita força de vontade, acima de tudo, porque motivação, não digo motivação porque motivação inicialmente há de sobra e para vender, mas acaba-se, não há dias que não tenho motivação para treinar, já tive muitos dias que não tive motivação para treinar, para sair de casa, para ir correr à chuva, para ir correr com frio, para ir correr com calor, mas tem que se fazer se quiser fazer alguma coisa da vida. E pronto, isso até hoje tem-me levado a bom porto. E aqui nesta tua jornada que tu fizeste, tu começaste a ver os resultados pouco a pouco, não é? Porque tu começaste a caminhar. Sim, comecei a caminhar e, aliás, depois, quando comecei no ginásio, comecei também a correr, mas muito pouco, tipo 2 km, 1 km, tipo 10, 15 minutos no máximo, no início do treino, no fim do treino, no ginásio. Mas não, a corrida nessa altura ainda não me puxava muito. Aliás, eu via tipo estes maratonistas que correm 42 km e... É que parecia muito distante. Para mim esta gente é completamente doida, varrida, malucos. Porque é diferente treinar no ginásio, com ar-condicionado, com internet, com música alta, com outras pessoas, com aulas, com fones do que... Sim. Imagina, treinares para uma maratona 3, 4 meses ou anos, e no dia está a chover ou está a nevar ou... Sim, há condições adversas, há coisas que acontecem, não? Há coisas que não correm como se quer e aliás este ano tem sido prova viva disso, porque todos os tempos que tenho feito este ano piorei em comparação com os últimos 2 anos, mas também serve como uma aprendizagem. Também tive aqui outras questões, lesões e tal, e outras situações, mas faz parte. E aqui na tua mentalidade, aqui a prática desportiva e esta mudança de hábitos e rotinas, queres falar um bocado disso e o impacto que depois tem no teu dia-a-dia e eu acho que também na tua performance e o teu bem-estar e energia. E outra coisa que eu também queria falar é, quando nós começamos, eu lembro quando o Eric me apresentou a ti, e é engraçado que eu acho que o mentor e as pessoas certas vão aparecer na nossa vida, mas a parte inicial de querer, nós temos de fazê-lo sozinho, e às vezes é solitário, aquela travessia do herói, do deserto, e eu acho que muitas vezes, porque nós acabamos por ficar sem os amigos que nós tínhamos de copos, porque tu estás num processo muito interno de transformação. Sim, e tem que chegar a uma altura em que a pessoa tem que fazer escolhas e essas escolhas inevitavelmente vão aproximar pessoas, vão afastar pessoas do teu campo gravitacional. Isso é completamente natural e é necessário para a mudança e foi uma coisa que foi difícil na altura, a ter que abandonar hábitos que tinha tipo 20 anos. Abandonar esses hábitos de um dia para o outro não é fácil, tem que ser a pouco e pouco, gradual. Não existe aquela coisa, muita gente muitas vezes pergunta-me mas eu não entendo o momento exato em que se deu aquele clique. Não existe um clique, existe um momento em que tu começas a perceber que isto não é forma de viver. E depois começas a tentar dar passos no sentido oposto. Passo a passo, melhorar. Basta uma semana, em vez de comeres um hambúrguer todos os dias, comeres um hambúrguer 5 dias por semana em vez de 6, comeres 4 em vez de 5, se calhar em vez de comeres um hambúrguer fora, comeres um hambúrguer feito por ti em casa,
tem menos calorias, ou fazer, em vez de comer uma pizza, comer uma salada de frango, do que for. É tipo pequenos hábitos que estás a implementar dia após dia, semana após semana, que depois vai se compondo em uma coisa grande passado um ano, passado 2 anos. Mas tens que manter aquela confiança no processo e em ti mesmo, e é uma coisa que também tive que construir bastante, é essa relação comigo próprio, porque não existia, e a maior parte das pessoas tem uma relação muito conturbada consigo próprias, porque não se aceitam ou não... Estão em luta interna, não é? Estão sempre naquela constante luta eterna. Tem que haver alguma luta. Sim, a zona de conforto também é perigosa. Tem que se lutar contra aquele preguiçoso interno que quer poupar sempre energia, porque o cérebro quer sempre poupar energia para uma emergência. Nós, enquanto seres humanos, estamos programados para isso, para conservar energia, para sobrevivência, e temos que contrariar um bocado isso. E tu agora tocaste neste ponto que é, nós estamos programados geneticamente, mentalmente, para sobreviver. Só que sobreviver é diferente de viver. Sim. E aí é que tem a grande diferença. Praticamente, por exemplo, desde que comecei a implementar estas boas práticas, por isso é que muitas vezes digo que a partir destes últimos 2, 3 anos, 4 anos, é que comecei realmente a viver, porque de facto esses hábitos levam a uma mudança de qualidade de vida que não há explicação possível que eu possa dar para tentar convencer as pessoas de que manter hábitos de alimentação saudáveis, manter hábitos de exercício constantes e saudáveis, é uma coisa que leva a mudanças no corpo e na mente que, se a pessoa quiser, são para a vida toda. E quando tu já deves ter muitas pessoas que chegam à tua beira e perguntam-te como começar, ou como também começarem a jornada delas, porque conhecem o Fusco, não é? Um rapaz assim, eu lembro-te de conhecer assim meio calado, meio tímido, não é? E agora vem o Fusco tipo atleta, estás no Salgueiros, que é uma das melhores equipas aqui de atletismo, não é? A nível nacional e do Porto, e vem aqui, epá, onde é que será que eu também posso aqui? Porque eu acho que todos nós temos a nossa montanha, a nossa maratona, a nossa jornada pessoal para conquistar, só que às vezes pedimos aqui um bocado de ajuda para começar aqui a acompanhar aqui no início. Claro, e já tive bastantes amigos que me perguntaram e que estão curiosos com saber em saber como começar este percurso, o que é que tenho que fazer, tipo, como é que tu começaste, o que é que tu fizeste. O hack, estão à procura do atalho, mas não há atalhos, tem que se sofrer, tem que se quebrar hábitos maus, tem que se começar quem não está habituado a fazer nenhum tipo de exercício, ter que começar com qualquer coisa, nem que seja, por exemplo, para te dar um exemplo, quando estava a começar, além de começar a ir ao ginásio e começar a caminhar, comecei a fazer coisas, tem que se começar a fazer aquilo que não se gosta de fazer, e tem que se começar por aí. Uma coisa que também não gostava muito de fazer era ir ao supermercado, fazer compras a pé. Eu muitas vezes ia de carro, até se fosse o supermercado fosse aqui ao fundo da rua, se calhar ia de carro às compras. Foi uma coisa que comecei a implementar também, por exemplo, ia às compras e selecionava de propósito supermercados mais longe para me obrigar a andar mais, e a carregar com os sacos, com as compras para casa. É algo que ajudou. Pronto, cada pessoa pode inventar uma coisa que ajude nesse sentido, mas começar sempre com caminhar, mexer o corpo, às vezes é o suficiente, ativar o corpo é o suficiente para ter um ponto de começo. E sabes que eu acho que muita gente passa mal, e eu falo por mim,
por causa da questão da asma e às vezes das fraquezas e de ter tenho muito frio no corpo, porque eu nem sequer sabia esta parte que eu preciso de ativar o meu corpo para mexer. E o movimento, a partir do momento que tu removas o movimento do teu dia-a-dia, do teu ser, começas a ficar doente, começas a ficar irritado, chateado, tipo reativo, piloto automático. Sem dúvida. Eu tinha, antes de começar o percurso, tinha bastantes alturas em que tudo me irritava, tudo me chateava, coisas que hoje em dia para mim são completamente banais, chateavam-me, coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum, às vezes chateavam-me com pessoas por coisas mesmo completamente ridículas, e ficava doente com muito mais frequência. Eu era capaz de ficar doente se calhar 3, 4 vezes ou 5 durante um ano, desde constipações, gripes, sei lá, febres, coisas do género. Eu praticamente estou há para aí 2, 3 anos sem... Se tive uma gripe, se calhar durante o Covid, pronto, tive Covid uma vez ou duas, se calhar, mas não passou de uma gripe normal. Isto diz que vale a pena, pelo menos nem que seja pelo aspecto positivo que tem na tua saúde, porque eliminas todo um tipo de doenças, de coisas do foro mental, do físico. E tu, esta jornada tu tiveste, tipo, de começares a correr e a fazer desporto, há aqui uma jornada que ninguém vê, não é? Aqui dos 100 kg até ao fosco atual e a tua melhor versão e a tua visão que tu terias, e há aqui é importante tu preparaste, não é? Tipo, tanto mentalmente como fisicamente, e há ali uns meses, umas semanas que são bastante desafiantes, porque estás com dores, estás com autocongestionamento, o teu corpo está-te a atacar. Eu lembro quando comecei a fazer ginásio, eu lembro que eu depois vinha do ginásio e ficava na cama tipo, o que é que eu estou a fazer a minha vida? Eu não sou bom nisto, eu detesto isto, o que é que eu estou a fazer? Tipo, cheio de dores, que mal me conseguia mexer, porque é que eu estou a fazer isto? Já tive muitas alturas assim e ainda continuo a ter de vez em quando. Não, acho que é uma coisa que nunca desaparece, aquele sentimento de impostor, mas sim, no início quase todas as partes do corpo, desde pernas, braços, tudo dói, até a alma dói, tudo dói, mas é necessário no início para preparar o corpo para o que vem a seguir. E uma das coisas que descobri também é que quanto mais exercício se faz, mais o corpo se adapta àquele tipo de volume que tu lhe dás. Por exemplo, eu posso estar uma semanas a fio a fazer de 80 a 100 km por semana, e dói-me menos o corpo do que quando fazia tipo 10, 20 km por semana e que estava a começar no ginásio e tal. É perfeitamente normal, o corpo não está habituado àquilo e o corpo vai arranjar formas de se proteger, do tipo, o que é que estás a fazer? Para quieto, dá-me descanso. Todo o tipo de mecanismos ele usa para se proteger naquele vácuo. E tu, se pudesses falar tipo ao Fusco mais novo que jogava computador, ou aos miúdos que agora jogam tanto computador, nós cada vez passamos mais tempo ao telemóvel, o que é que tu dirias, tipo, que passos é que nós podíamos dar, ou que tu aconselhas, tipo, para aos poucos e poucos tomar mais consciência, não é? Do dia para a noite, às vezes há pessoas que conseguem isso, do dia para a noite eliminar, e sim, há pessoas que eliminar redes sociais, sim, e jogar, sim. Mas uma coisa mais visual e mais, se calhar, mais consistente. Acho que passaria por primeiro tentar mostrar quais são os benefícios de tudo isto e tentar, primeiro que tudo, definir objetivos, porque muitas vezes as pessoas,
as pessoas, quem diz pessoas, diz desde a adolescência, desde a infância, passam sem qualquer tipo de aspirações. As pessoas passam a vida, vivem uma vida, mas não a vivem. Elas passam a vida de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e a vida é só isto. É sempre o mesmo ciclo, a mesma coisa. Tem que se mudar estes hábitos, porque a vida é mais do que isso. E para se poder viver a vida ao máximo é preciso ter alguma preparação física e mental. E para isso é preciso primeiro definir objetivos, definir objetivos intermédios, definir como lá chegar e executar. Principalmente executar, porque muitas vezes faz planos, define-se objetivos, mas aí fica lá tudo no fundo da nossa mente e depois não se mete as coisas em prática. E muitas vezes meter as coisas em prática, se calhar às vezes ser um plano, é mais importante do que propriamente pensar no plano e definir o plano, que também é importante, mas ter a ação é mais importante. Porque nós, não é, na nossa cabeça pode sempre melhorar, ou podemos, vou aprender mais qualquer coisa, vou ler mais qualquer coisa, mais um curso, e deixamos de fazer. Sim. Eu já tive alturas também que, pronto, metia-me a ler, li bastantes livros, li conteúdo e comecei a modelar todo o ambiente à minha volta em termos de redes sociais, em termos de conteúdo que consumia, mais alinhado com os objetivos que tinha, e isso é importante porque ajuda-te também a ganhar motivação e a perceber o porquê de certas coisas e o que fazer, mas isso sem a ação não é nada. E aqui é esta parte a importância que tu tens um treinador e tu estás numa equipa aqui para te motivar e manter aqui focado, não é? Porque quando estás em equipa acabas, não é? Mesmo para os treinos. Não é tanto, não diria tanto a motivação, porque se a pessoa tiver mesmo realmente objetivos e disciplina, consegue trabalhar para o que for, seja com equipa, sem equipa, porque eu comecei no atletismo sem estar afiliado a nenhuma equipa, sem estar federado, e acabei por conseguir coisas bastante positivas no meu primeiro ano de atletismo, sem equipa, mas tem coisas muito positivas, sem dúvida, porque a partir de uma certa altura, eu comecei a procurar algo mais formal em termos de treino, porque sentia que precisava de ajuda para tentar estruturar um plano de treino para tentar atingir objetivos ainda melhores. E nesse sentido, arranjar um treinador, arranjar uma equipa é importante, porque também ajuda-te a ter como é que é de explicar? Ajuda-te a ter também outras pessoas com quem aprender, com quem melhorar, e falo por experiência própria, treinar com um grupo de pessoas é muito positivo, porque ajudam-se uma à outra. Por exemplo, temos sempre pelo menos 2 vezes por semana treino de séries de velocidade, uma vez na pista e outra vez no parque da cidade, e acabamos por motivar uns aos outros, e puxamos uns pelos outros, e naquelas conversas, enquanto treinamos naquelas conversas uns com os outros, acabamos por aprender muito uns com os outros, e se quisermos, claro, podemos estar num grupo e não ligar muito a isso, e acaba por nos passar um bocado destas coisas ao lado, mas acho que faz muita falta. E aqui esta parte da competição, tu disseste-me que és uma pessoa, não é, gostas de competir, como é que entra aqui na tua vida? E porque grande parte, não é, da tua energia
competir, não é? Ainda da outra vez nós estávamos a rir, estávamos no aniversário e tu foste não sei aonde correr 200 metros, tipo, é daquelas coisas, para quem está de fora, eu entendo-te, mas para o pessoal que estava lá, tipo, connosco a jantar, parecia tipo... Sim, parece quase uma brincadeira. Tão doido como alguém ir a um sítio correr uma maratona. Exatamente. Porque é um bocado extremo, em vez de ir de férias. Mas pá, é o que gosto de fazer e pronto, essa questão por exemplo dos 200 metros e tal também tem sido uma experiência. Tenho estado basicamente a experimentar outro tipo de provas sem ser a maratona. Para mim a prova principal que eu gosto mais é a maratona, mas no percurso que tenho feito no clube tenho tido acesso a outro tipo de provas em pista de 200 metros, 100 metros, de 300 metros, 400, salto, etc. São coisas, corta-matos, por exemplo, coisa que nunca fiz na vida, comecei também a experimentar. Para mim é importante também experimentar esse tipo de provas, pronto, às vezes podes ser bom em provas mais curtas e nem saberes, ou podes acabar por gostar mais de provas mais curtas, ou de provas em pista, ou de obstáculos, o que for. E aí é um bocado de ir à descoberta, e isso para mim é muito importante e gosto bastante disso. E tu falaste que a tua prova favorita é a maratona. O que é que torna a maratona tão especial? E queres falar aqui deste período, não é? De preparação de 3 ou 4 meses, que eu acho que para muita gente muda completamente a vida, porque tu começas a entender que eu, se faço isto na maratona, com outras áreas da minha vida, se eu me aplicar 2 ou 4 meses ou 6 meses, eu se calhar transformo a minha vida completamente. Sim, sem dúvida. A maratona, para mim, a maratona enquanto prova rainha, pronto, por alguma razão é chamada de prova rainha, não é só pela distância, que é 42 km, que é das provas que existem com distâncias maiores, pronto, tirando as ultramaratonas, mas é também chamada de prova rainha também por outras razões. Na minha opinião, a maratona é como se fosse uma metáfora para a vida. Tu numa maratona és capaz de experienciar quase tudo o que tu passas numa vida inteira, desde momentos eufóricos, desde tristeza, desde, sei lá, saudade, cansaço, tanta coisa, sentes tanta coisa numa maratona que é difícil de explicar porque é que a maratona para mim significa tanto. Além disso também tens todo aquele trabalho que fizeste 3, 4 meses antes da maratona, trabalhaste para aquilo e depois chegas ali naquele dia e só vais desfrutar daquilo. Desfrutar, às vezes as pessoas uma palavra muito forte. Às vezes as pessoas dizem mas é maluco, vou desfrutar, as pessoas só vão sofrer para a maratona. Mas digo desfrutar porque a vida também não é feita só de felicidade, de coisas positivas, e também se tem que desfrutar do resto, tem que se desfrutar do desconforto, de cada passo que dás. Tudo faz parte da vida e é uma benção. Há pessoas que não podem sequer dar um passo, não podem andar, não podem correr. Acho que tem que se agradecer tudo. Sabes que já me aconteceu isso. Eu estou num treino de séries a mandar vir porque é que eu estou a fazer o frustrado por causa dos tempos, uma cena assim. Sim. E ver ali no fecho uma pessoa de cadeira rosa olhar para o mar e eu, tipo, que estúpido que eu sou, que ingrato que eu sou. E é um estalo, tipo, todo o meu ser senta ali, tipo, ressenta-te, foca-te, porque sair dali do ego e focar-te na bênção que é todos os dias que tu tens de poderes mexer, de teres energia e saúde, porque tu, se não tiveres saúde, não consegues fazer nada na tua vida.
E pronto. E o que é que eu tinha, eu agora que até aqui, esta parte aqui da maratona, depois tu sentes aqui a confiança para aplicar em outras áreas ou quando... Sim, acho que em todos os aspectos da tua vida consegues aplicar coisas que tu retiras do treino para a maratona e da própria maratona, porque ensina-te a estar ok com o sofrimento, a coexistir contigo próprio, porque tu não vais na maratona, tu vais cerca de 3 a 4 horas contigo mesmo, com os teus pensamentos, com os teus piores pensamentos, os melhores, tudo, pensar na vida, porque é que estás ali, porque é que estás a fazer aquilo, o que é que motivou a fazer aquilo, para que pessoas é que estás a fazer aquilo, para quem é que estás a fazer aquilo, para ti próprio, para outras pessoas, estás com outras pessoas, tipo, tudo isto é importante na vida, porque ajuda-te a ter persistência, a ter foco, a definir objetivos e a seguir convicto de que aquele é o caminho e que tu vais fazer aquele caminho. E isto é um pouco o que a maratona também te traz para a tua vida, é essa perseverança, esse estado mental de poderes ir contigo próprio e estar ok com o sofrimento, porque muitas vezes é necessário para tu saís bem do outro lado. A vida é feita de altos e baixos e às vezes tens que descer para depois subir. E tu, não é, tipo, cada vez vemos mais aqui as empresas a ligarem aqui os atletas, tanto em palestras como aqui a mentalidade de crescimento, os CEOs a fazerem triatlos, fazer maratonas. Como é que tu viste porque deve ter sido engraçado, tu surfás aqui esta onda? Foi um bocado coincidência, porque na altura que eu comecei tudo isto, nem sequer tinha noção que isto se estava a tornar todo um movimento, porque pelo que tenho observado ultimamente, isto tem crescido imenso. Para mim é excelente, quanto mais crescer melhor, porque as pessoas têm que ganhar consciência da própria saúde e tentar ser saudáveis, fazer exercício, correrem, tentarem achar o desporto delas. Para mim é excelente, mas tem sido engraçado a coincidência desta jornada com todo este crescimento que tem havido na corrida, nos triatlos, duatlos, o que for, atletismo. E tu achas que as pessoas, tipo, que tu notas fora aqui da nossa bolha, porque cada um tem uma razão especial, não é? Desde a questão de saúde mental, de longevidade, de dar o exemplo para os filhos, de conhecer novas pessoas, o que for, é todo aqui, as pessoas descobriram. Eu acho que a pandemia também ajudou muito aqui a corrida a crescer. Porque acho que as pessoas começaram a sentir que começaram a passar tanto tempo em casa, que começaram a sentir a necessidade de fazer algo para contrariar isso, para, sei lá, sentirem-se melhor, cuidarem da própria saúde. Foi um bocado aquele susto do tipo, espera lá, que se eu não cuidar da minha saúde pode aparecer uma coisa destas, tipo Covid e assim, e do nada isto acaba tudo. Acho que foi um bocado por aí esse susto. E aqui, se eu te perguntar aqui, no fundo, a tua bússola pessoal, que valores e princípios guiam aqui a tua vida? Acho que principalmente é tentar ser fiel contigo próprio, seguir o teu caminho, tentar não dar muita importância às opiniões das outras pessoas, porque muitas vezes deixamos que isso dite o nosso caminho, o que não está nada certo. Tentar que façamos o nosso caminho sem interferência de outras pessoas, e depois das outras pessoas, quem quiser vai contigo nesse caminho, quem não quiser
que vá no delas e está tudo bem. E é tentar manter esta disciplina, ser uma pessoa disciplinada, tentar atingir os próprios objetivos sem também prejudicar as outras pessoas e tentar conviver em sociedade, tentar ter uma vida saudável e aproveitar a vida acima de tudo. E tu, nós falamos aqui dos mentores, a importância dos mentores que tu tiveste, e tu gostavas, tipo, aos poucos, não é? Também poderes dar de volta o que recebeste? Sim. Tive, basicamente, desde que comecei a correr, tive 2 grandes mentores até agora. Um deles, infelizmente, já faleceu há pouco tempo, que foi o Pedro Ribeiro, que era um grande atleta. Fazia triatlo, fazia também corrida, e conheci-o no clube de corrida do ginásio, do ginásio anterior onde estava, não este atual, o que estava antes, que era o Homes Place da Boa Vista. Conheci-o lá e acabei por começar a ganhar este gosto pelo atletismo e por fazer provas muito com a influência dele. Ele é que ensinou-me bastantes coisas, aprendi imenso com ele, com toda a gente, PTs, tudo mais no ginásio, com todo o grupo de corrida, e foi um bocado aí que comecei a ganhar o bichinho da corrida e de fazer provas. Foi um bocado com a influência dele, e ele acabou por me trazer ao meu atual mentor e treinador, que é o Manel, que é treinador do meu grupo no Salgueiros e treinador do NBA Barrosas. Foram 2 mentores que para mim têm-me ajudaram-me a evoluir e ainda hoje ajudam a evoluir enquanto pessoa, enquanto atleta. Foram pessoas bastante importantes, e acho que é importante não só essa aprendizagem, como também ajudar outras pessoas também a evoluírem, que é uma das coisas importantes também de ter um grupo de treino, além de tu estás com pessoas melhores do que tu e aprenderes com elas, é também tu tentares elevar as outras pessoas ao teu nível e tentares ajudar quem precisa e propagares esse conhecimento e essa paixão pelo desporto. Acho que isso é bastante importante. E que visão tu tens, tipo, para ti, não é? Que tu tens que ter uma visão muito forte, não é? Para tu seres tão disciplinado, e aqui o foco que tu tens aqui a longo prazo, e o que é que tu queres, estás ansioso para viver e criar e partilhar. Sim, tenho bastantes objetivos em termos do atletismo em si, em termos de tempos de maratona, de poder ter por exemplo, ter um ano de provas e treinos em que, pronto, não tenha nenhuma lesão, e isto envolve todo um trabalho por trás de mobilidade, de reforço muscular, de tudo mais. Mas tenho bastantes objetivos, mas acho que o mais importante nisto tudo é toda a jornada para lá chegar. É aproveitar essa jornada, se calhar às vezes mais importante do que esses objetivos que tu defines, que tenho bastantes. Toda a gente tem bastantes objetivos. Por exemplo, para o ano que vem já estou a planear fazer um triatlo, não que me queira dedicar a 100% ao triatlo, porque para mim a corrida vai ser sempre o meu desporto principal, mas vou fazer um triatlo precisamente em forma de homenagem a este primeiro mentor que tive, que ele sempre me tentava puxar para o triatlo. Arranja uma bicicleta, anda de bicicleta comigo, anda a nadar, experimentar um triatlo, e acho que era uma boa homenagem, acho que ele ia gostar. É um dos objetivos também que tenho, é fazer um triatlo. Não só um triatlo
dos mais pequenos. Posso começar com o mais pequeno, mas o objetivo final era fazer um Ironman. Não digo que seja se calhar para o ano, vou tentar fazer para o ano. Já estou a tentar arranjar uma bicicleta e voltar aos treinos de natação e de bicicleta. É um dos objetivos. Fazer tempos abaixo das 2 horas e 50 também é outro objetivo que tenho na maratona. Tenho muitos objetivos, mas pronto, além disso é tentar sempre a cada dia ser melhor do que era e tentar. Quando digo ser melhor do que era, nem sempre isto se resume a tempos, porque este ano, por exemplo, não fiz os meus melhores tempos em nenhuma prova, mas sinto que também evolui bastante noutros aspectos. E tu agora tocaste aqui neste ponto que eu acho que é importante referir. Nós às vezes só melhoramos, claro que queremos atingir o nosso objetivo, mas às vezes quando falhamos, e às vezes a palavra falhar tem muito peso, mas não tem que ter. Não tem que ter, é quando nós olhamos e dizemos, opá, isto realmente não está a funcionar, eu pego nesta informação, neste feedback, e o que é que eu posso melhorar ou alterar o plano, ou focar energia noutra área da minha vida, e isto é muito importante. Claro. E é na falha e é no erro que se evolui. Não é quando tudo corre bem que a pessoa evolui, é precisamente o oposto. É quando as coisas correm mal, quando não corre tão bem. Tem que se encarar isso não como agora, se eu fosse pensar dessa maneira, fiz dos meus piores tempos na maratona este ano, pronto, vou parar com isto não é para mim, pronto, vou-me dedicar à pesca. Não, acho que tem que dar ainda mais motivação para tentar superar esta fase, porque é só uma fase, e aprender com os erros que foram feitos que levaram a estes erros. E tu atualmente que desafios tens? Como assim? Coisas que te estão a desafiar, que te estão a tirar aqui da zona de conforto e que tu... Acho que, por exemplo, neste momento estou com uma pequena lesão. Descobri há pouco tempo que tenho uma hérnia na zona inguinal, que na altura estava com ideias de ser uma pubalgia, que é umas dores muito chatas na zona púbica e no flexor da anca, que não me permitem dar o máximo de performance nos treinos e nas provas, mas que é uma coisa que tem sido difícil de superar. Envolve muito trabalho de mobilidade, muito trabalho de reforço, também muita força de vontade para tentar superar isso, porque é um problema que demora a resolver, e isso tem sido um desafio este ano. Outro desafio que também tenho tido são cólicas durante as provas e durante os treinos, que também não é nada bom, e tem contribuído bastante para os resultados menos bons este ano, mas é uma coisa que também tem-me ajudado também a tentar superar essas situações e tentar voltar bem quando as superar. E que lições ou conselhos tu ouviste que causou-te aquele impacto que tu pagaste? Epá, eu nunca tinha pensado nisto, aquele momento de eureka. Acho que é um bocado difícil dizer exatamente quais os momentos, porque já tive alguns nesse sentido, porque como tenho aprendido tanta coisa ultimamente, houve muitas alturas em que tive esses momentos tipo de eureka. Por exemplo, tive alguns platôs em termos de perda de peso, na altura que ainda estava mais focado na perda de peso do que propriamente no atletismo, em que pensava que estava a fazer tudo bem, e tive um bocado desses momentos de eureka, do tipo, então
Quer dizer que se calhar não estava a comer assim tão bem como pensava, e se calhar tinha que reduzir um bocado as calorias, ou se calhar contar calorias para tentar perceber. Tipo, acho que foi um dos momentos em que tive esse momento foi quando comecei a contar calorias e percebi, estou a consumir muito acima do que deveria, e isto está-me a impedir que tenha mais progresso. Isso, e também se calhar falta de treino, meter mais volume, mais reforço, e também perceber, quando tive certas lesões, perceber que o reforço muscular, ou seja, fazer musculação e fazer alongamentos, fazer mobilidade, é quase tão importante quanto correr. Isso foi das coisas que eu aprendi que levo para a vida, é que o corredor muitas vezes tem tendência de isto é só correr. Não é só correr, tem muita coisa à volta, tem todo um treino de musculação, todo um treino de mobilidade, de alongamentos, de tudo para contribuir com que tu corras sem lesões e também para reabilitar lesões que tu já tens. Sim, e depois para poderes correr, teres longevidade e conseguires, não é? Exatamente. Se quiseres, tipo, com uma certa idade, continuar a correr e manter aquele estilo. Exatamente, de vida, porque é importante, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, vai sendo cada vez mais difícil construir massa magra, músculo, e esse trabalho passa a ser tão importante quanto a idade que tu vais tendo. Ou seja, quanto mais velho ficas, ainda mais importante é todo esse trabalho. Isto se quiseres ter longevidade no atletismo, na corrida em si. E tu, sendo engenheiro informático, e nós cada vez estamos mais agarrados à tecnologia e cada vez vamos ter mais com a inteligência artificial e um mundo cada vez mais rápido, que dicas e conselhos é que tu nos davas para nós, tipo, não irmos, imagina, às vezes dou por mim, não é? E estou ali meia hora e não queria estar agarrado ao telemóvel, ou estou a ser consumidor quando devia, como tu disseste, devia estar a fazer alguma coisa a trabalhar, e estou aqui a fazer scroll. Sim. Estas armadilhas, não é? Porque isto é muito bem pensado para nos roubar a atenção e o foco. E eu sei disso porque eu estou do outro lado. Estou do outro lado da muralha, dessa muralha dessas tecnologias, e sei como e o porquê que essas coisas são feitas para captar cada vez mais a atenção do utilizador, e principalmente quando o produto é de graça, o produto deixa de ser o produto em si e a própria pessoa, o próprio utilizador passa a ser o produto. Ou seja, eles passam a viver de cliques, de publicidades, de tudo mais, de atenção. Ou seja, eles têm que captar a tua atenção o máximo tempo possível. Que é o novo petróleo, não é? Sim, e captar dados, mais atenção, mais cliques, mais engagement, mais tudo lhes dá mais dinheiro. Então nós temos que começar também a criar mecanismos para nos limitar os acessos a este tipo de aplicações. Ou seja, por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer também há algum tempo foi nas aplicações, na maior parte dos smartphones, acho que quase todos, tens configurações em que tu consegues definir um tempo de utilização para cada aplicação e definir, por exemplo, só quero permitir 30 minutos de utilização prolongada, e a partir daqueles, quando chegas àqueles 30 minutos, corta-te o acesso à aplicação e só passas a poder abrir a aplicação passado, sei lá, um dia ou 2 dias ou uma semana ou o que for. Dá para estabelecer estes limites. Eu já fiz isso em algumas aplicações, tipo Instagram, Facebook. Cortar também as notificações também é uma boa opção, até porque
quem é que precisa ter notificações a tempo real de Facebooks, de Instagrams, do que for? Não precisas, porque a maior parte das notificações são coisas, são tipo a aplicação, porque isto também é outro jogo que é feito da parte da equipa técnica que desenvolve estes softwares. Todo o sistema de notificações é feito para tentar trazer o utilizador de volta para a aplicação. Ou seja, eles têm todos os dados, eles sabem quanto tempo é que a pessoa está fora da aplicação e sabem se a pessoa fica fora mais do que 5 minutos, ou mais do que 10 minutos, ou 20 minutos. Temos que mandar umas notificações. Esta pessoa faz anos, vai-lhe dar os parabéns. Ou tipo, já viste este post, novo post desta pessoa, ou desta figura, ou o que for, anda a ver. Tipo, tanto constantemente a chamar. Ou seja, cortar essas notificações é também uma opção, e definir o tempo de utilização das aplicações também é outra opção, para também ajudar a manter-te fora desse mundo. E também, além disso, também arranjar as coisas fora do contexto social. Ou seja, por exemplo, fazer coisas, viajar, ir correr, ir fazer atividades com amigos, um bocado o que se fazia antes de ter esta tecnologia toda, que era conviver com as pessoas, ir para a rua, fazer coisas, fazer atividades, em vez de conviveres tanto online. Em vez de conviveres online, sim. E, por exemplo, aqui a questão da inteligência artificial, como é que tu vês isto, que tu és do meio, fala-se muita coisa, mas entre separar o que se fala da realidade, há aqui também um meio termo. Apesar que está a evoluir muito rápido, não é? Está a evoluir muito rápido, e às vezes tem questões um bocado perigosas que as pessoas não percebem. Como por exemplo tens vários modelos, tens o ChatGPT, tens o Grok, que é o do Elon Musk, tens o DeepSeek, que é o dos chineses. Tens várias formas que a inteligência artificial está a tomar hoje em dia, e até em termos de programação, hoje em dia já tens editores de código que já têm inteligência artificial incorporada e conseguem-te analisar o contexto do código e dar sugestões e tudo mais. Mas digo que é preciso tomar algum cuidado, porque às vezes cada um destes modelos tende a ser um bocado tendencioso para certos temas. Sim, ideias, por ideologias, por exemplo, sei lá, se perguntares ao DeepSeek perguntas sobre Taiwan ou sobre a China, se calhar, pronto, como é um bocado mais controverso, vai-te dizer que não responde, ou pronto, coisas assim do género. E isto também são perguntas mais controversas, mas também isso indica que aquilo não é uma fonte de verdade. Tem que se encarar aquilo como tudo o resto, tal como o Google, como sei lá, um livro, como uma calculadora, como aquilo que são ferramentas, e temos que usar aquilo como ferramentas, não deixar que elas nos usem e que no fundo se tornem a fonte de verdade. Temos que tentar procurar várias fontes e tentar ser autocríticos, e não levar tudo como absoluto. Porque há tantas pessoas que estão muito investidas a dizer que vão ser os médicos, vão ser os programadores, vão ser os engenheiros, advogados, mas essas pessoas também têm muito a ganhar se as placas deles, se o software deles, não é? Claro. Têm ações que querem tornar aquilo realidade, e quantas mais pessoas usarem e menos aprenderem aqui esta parte dos skills de pensamento crítico, mais dependentes vão ficar daquilo. Claro, e começas a ter uma sociedade cada vez mais dependente, ou seja, não consegue viver sem aquilo. Aquilo é é o oráculo.
e as pessoas deixam de ter sentido autocrítico, deixam de aprender coisas, deixam de ler, de tentar formar, né? Porque pronto, vou ao ChatGPT, pergunto-lhe uma coisa, ele diz-me e pronto, e estou satisfeito, mas não pode ser assim, porque pá, há certas coisas, pronto, ajuda, lá está, é o que eu digo, tem que se ver aquilo como uma ferramenta para certas coisas muito específicas, é bastante útil, mas não como fonte de conhecimento e de verdade. Isso acho que tem que se evitar um bocado. E daqui, há uma pergunta que eu não toquei, que tu queiras falar, algum tema que tu achas importante? Não, acho que tocámos basicamente em temas bastante importantes. Acho que acima de tudo é tentar ter uma vida ativa, tentar sair fora da bolha, lutar para ser uma pessoa melhor a cada dia e tudo o resto virá por acréscimo. É esta a tua mensagem final que tu queres deixar às pessoas? Sim. Ricardo, obrigado, e espero ver-te, que tu recuperes da lesão, e espero te ver a fazeres o teu hiato o Ironman no Spirit, e espero voltar-te a podermos correr juntos e ver-te a 100%, a puxares por mim ou como seja. Sem dúvida. E obrigado. Muito obrigado eu pelo convite. Tá bom. Este episódio é patrocinado pela Bússola da Mente. O que é a Bússola da Mente? Serviço de coaching, consultoria de alta performance, treinamento mental para maratonas, competições, apresentações, podcasts. Aquele momento que é o dia a dia e tu precisas de dar tudo. Também partilho aqui ferramentas de desenvolvimento pessoal e falo muito aqui da questão dos hábitos e rotinas e como implementar e trazer aqui inteligência emocional e soft skills para a tua vida. Para ouvires o podcast e este episódio, tu podes me ajudar das seguintes maneiras, se te fizer sentido. Podes-me seguir no Spotify e YouTube, nas redes sociais. Podes partilhar o episódio, podes apoiar via Revolut ou apoiar via os serviços da Bússola da Mente ou comprando merchandising. Obrigado.